Muita gente está preocupada com a forma como a extrema-direita está usando fake news para chegar ao poder e se manter lá. Mas infelizmente isso não é novo. Já os nazistas faziam isso por meio do cinema. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. A propaganda política era uma das prioridades para os nazistas. Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda no nazismo, era um dos homens mais importantes do regime depois do Hitler. E o cinema, especialmente, era a ferramenta mais importante de propaganda para eles. O Goebbels dizia que o cinema era um dos melhores meios de influenciar as massas. Por isso, os nazistas investiam muito tempo e dinheiro em filmes de todo tipo, em documentários, em aventuras que exaltavam as conquistas militares da Alemanha, em dramas e até romances. O próprio Hitler adorava os filmes de Hollywood e ele assistia escondido e depois pedia para a equipe dele fazer uma versão alemã desses filmes que ele mais tinha gostado. A loucura dos nazistas pelo cinema era tão grande que em pleno 1945, quando eles estavam perto de perder a guerra, eles convocaram milhares de soldados para atuar como figurantes num filme chamado Kohlberg, um filme de orçamento milionário. Mas por que o cinema era tão importante assim para os nazistas? Bom, antes de explicar, eu vou te pedir um favor. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, pode ser? Obrigado. No livro Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer ajudam a entender esse fascínio dos nazistas pelo cinema. Segundo os autores, o capitalismo desenvolvido teria criado uma forma de produzir obras de arte em larga escala para o consumo de massas. É o que eles chamavam de indústria cultural. Filmes, músicas, programas de TV e rádio, propagandas, tudo seriam formas de arte criadas para serem vendidas para o grande público. O Adorno e Horkheimer eram bem críticos da indústria cultural. Eles diziam que a necessidade de ter que vender obras de arte para entreter o público fazia com que essas obras não desafiassem muito a visão de mundo e o espírito crítico das pessoas. Porque, por exemplo, quando você ouve uma música no rádio, aquela voz está transmitindo uma visão para milhões de pessoas ao mesmo tempo sem que elas consigam contestar o que elas estão ouvindo. Então a visão de mundo de milhões de pessoas está sendo formada ao mesmo tempo por uma voz. Por isso que eles diziam que a indústria cultural era algo que tinha sido feito sob medida para o fascismo. É aí que o Adorno e o Horkheimer escrevem uma das minhas frases preferidas desse livro. O rádio torna-se aí a voz universal do Führer. Führer ordena de maneira mais moderna e sem maior cerimônia tanto o Holocausto quanto a compra de bugigangas. Judentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Bom, mas vamos agora analisar um desses filmes nazistas. Eu vou falar aqui do Eterno Judeu, filme de 1940, dirigido por Fritz Hippler. O filme se apresenta como um documentário, mas ele tem várias cenas que obviamente foram forjadas. O objetivo desse filme é justificar as políticas antissemitas do governo nazista. Então, desde a proibição de práticas religiosas judaicas até os campos de concentração e o extermínio em massa. Nesse filme, os judeus são retratados como parasitas que consomem a riqueza de outras nações, como pessoas mesquinhas que não gostam de trabalhar, como pessoas feias, de mau gosto. Até o estilo do filme é autoritário, ou seja, tenta impor uma visão. Ele é composto quase o tempo todo por imagens bem chocantes para causar um horror no público e uma voz do narrador onipresente dizendo coisas bastante violentas para deixar a gente com horror dos judeus. Das häusliche Zusammenleben der Juden zeigt einen auffallenden Mangel an selbstschöpferischer Zivilisationsfähigkeit. Como vocês podem perceber por esse trecho que acabou de passar, eles misturavam imagens que eram reais com imagens que obviamente foram forjadas, como a dessa casa de um suposto judeu aí. O documentário apresenta estatísticas totalmente inventadas, distorce acontecimentos históricos e até apresenta citações falsas que supostamente teriam sido retiradas dos livros sagrados do judaísmo. Liebet einander, liebet den Raub, liebet die Ausschweifung, hasset eure Herren. Mas o que eu mais achei interessante de observar é o clima de conspiração e de paranoia do filme. Os judeus são apresentados como uma raça que se prepara para dominar o mundo. Por meio da sua influência financeira, eles estariam dominando a opinião pública e a política em vários lugares do mundo. E o pior, de acordo com o documentário, tudo isso estaria acontecendo por baixo dos panos, de uma forma secreta. Os judeus estariam se disfarçando de outras nacionalidades para poder se infiltrar. Dessa forma, os nazistas pegavam todos os ódios e todos os medos e frustrações dos alemães e jogavam a culpa num vilão só, os judeus. Comunismo? Culpa do judeu Karl Marx. Arte moderna? Culpa dos judeus. Feminismo? Judeus. Crise econômica, criminalidade, pobreza,
Tudo isso é culpa da conspiração dos judeus para dominar o mundo. Para eles, sorte da Alemanha que tinha o Hitler para salvá-los desse grande problema do mundo. Obwohl nur 1% der Erdbevölkerung, terrorisieren sie doch mit Hilfe ihres Kapitals Weltbörse, Weltmeinung und... Daí agora você pode estar pensando, mas como é possível que as pessoas acreditassem nesse monte de bobagem? Vamos voltar um pouquinho na história do cinema para entender. Quando um dos primeiros filmes já feitos na história, que chama A Chegada do Trem na Estação, estreou em 1896, muita gente saiu correndo da sala de cinema achando que o trem estava se aproximando delas. Claro que as pessoas fizeram isso porque elas nunca tinham visto um filme na vida, mas acho que essa história mostra o poder que as imagens em movimento têm de recriar a realidade. Por mais que hoje em dia a gente saiba que as coisas não vão sair da tela e atingir a gente nossa imersão naquela história que está passando na tela é muito grande. Isso tem um poder enorme de manipular nossos sentimentos, nossos valores e até o que a gente considera como verdadeiro ou falso. É por isso que até hoje tem gente que usa o cinema para fazer propaganda de pensamento autoritário. Aqui no Brasil a gente tem a Brasil Paralelo, uma produtora de filmes que tem o Eduardo Bolsonaro como principal garoto propaganda. Em 2020, por exemplo, eles lançaram um filme chamado 7 Denúncias, as consequências do caso Covid-19. Dirigido por Felipe Valerim e Lucas Ferrugem, o filme é uma grande propaganda contra as medidas de isolamento social. Mas ele vai além. Ele sugere de uma forma quase explícita que o isolamento social seria um plano de dominação global usado por comunistas para tentar acabar com o capitalismo. Outro exemplo é a minissérie O Fim das Nações, também da Brasil Paralelo, lançado também em 2020 pelos mesmos diretores. Nessa minissérie, eles dizem que a crise social vivida pelos Estados Unidos seria consequência da introdução de ideias de esquerda na mídia, nas universidades e nas artes. Então a gente vê nos filmes da Brasil Paralelo esse mesmo clima de conspiração, de que todos os problemas do mundo estariam sendo causados por um inimigo único que está impregnado em todas as instituições. Só que nesse caso a culpa não é dos judeus, mas dos comunistas. E a semelhança entre esses dois discursos não é por acaso. Um dos principais influenciadores da Brasil Paralelo e de toda a extrema-direita do Brasil é o autodenominado filósofo Olavo de Carvalho. Como é explicado num vídeo da Meteoro.doc, o Olavo de Carvalho baseou as teorias de conspiração dele numa filosofia chamada perennialismo, que é a mesma filosofia que inspirou os nazistas. Mas qual que é a teoria da conspiração levantada pelo Olavo de Carvalho? O ideólogo diz que a gente vive sob o marxismo cultural, ou seja, que os comunistas não estariam mais tentando dominar o mundo pela política, mas pela cultura. Então tudo que o Olavo de Carvalho mais odeia, ele fala que é obra do marxismo cultural. Feminismo, movimento LGBT, movimento negro, tudo isso faria parte de um mesmo plano de dominação global arquitetado pelos comunistas. E até um bilionário como George Soros ou uma corporação capitalista como a Ford seriam parte desse plano de dominação. E aqui tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. E lembra que os nazistas diziam que o plano de dominação dos judeus era secreto, que eles estavam inseridos disfarçadamente em todas as instituições? O Olavo de Carvalho diz o mesmo em relação ao comunismo. Então, universidades, escolas públicas, o PT, o PSDB, a Rede Globo, a Folha, tudo isso estaria na mão dos comunistas. Pô, já pensou? Ia ser ótimo. Ia ser bom, né? Aliás, lembra do Adorno, o intelectual marxista que eu falei no começo do vídeo? De acordo com o Olavão aqui, foi ele que escreveu as músicas dos Beatles. Ele disse o seguinte: os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. E é com esse tipo de discurso que os fascistas conseguem canalizar todo o ódio e frustração das pessoas para um objeto único. Tudo fica mais simples, mais fácil, você não precisa pensar muito. Basta confiar no Führer, que vai te proteger e te vingar de todo mundo que te humilhou até hoje. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Mas os fascistas de hoje têm ferramentas muito mais poderosas para difundir o seu discurso. Eles têm isso aqui. Eles têm o Facebook, eles têm o Instagram, o Twitter e principalmente o WhatsApp. Por meio do WhatsApp, a extrema-direita consegue bombardear as pessoas com milhares de conteúdos produzidos por minuto com a visão de mundo deles. E passa de tudo por esse esgoto. Discursos do Bolsonaro, citações falsas atribuídas aos adversários políticos dele, falsas estatísticas, notícias distorcidas ou simplesmente mentiras. Igualzinho faziam os nazistas, só que com uma ferramenta que traz essas imagens muito mais para perto das pessoas de uma forma muito mais constante. Social media amplifies exponential gossip and exponential hearsay
to the point that we don't know what's true, no matter what issue we care about. E ainda tem mais um problema. As redes sociais, e principalmente o WhatsApp, funcionam no formato de bolhas. A gente recebe e transmite conteúdos de pessoas com quem geralmente a gente concorda. As pessoas escolhem o canal pelo qual elas vão se informar. A princípio isso não seria ruim. O problema é que as pessoas geralmente escolhem como canal de informação aquele que expressa melhor a opinião com a qual elas concordam. E nem sempre quem concorda com você está falando a verdade. Por exemplo, a cloroquina não funciona só porque você concorda com isso. O aquecimento global não é uma mentira só porque você discorda da política ambiental de preservação. Mas as pessoas vão se cercando dessas opiniões com as quais elas concordam e acabam se fechando numa bolha, numa realidade paralela. É por isso que às vezes a gente fica chocado quando a gente ouve falar que alguém acredita que a Terra é plana e pensa, meu Deus do céu, como a pessoa acredita nesse absurdo? Talvez seja porque todo mundo ao redor dela, todos os canais de informação que ela acompanha dizem a mesma coisa. The Earth is flat, and he apologized later because he blamed it on a YouTube rabbit hole. You know, like you click a YouTube click and it goes like how deep the rabbit hole goes. Pra mim, isso que explica porque que o Bolsonaro, mesmo quando faz os maiores absurdos, sempre preserva pelo menos uns 30% ali de aprovação. Para cerca de metade dos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro não tem culpa pelas mais de 100 mil mortes da Covid-19 no país. Bom, gente, eu reconheço que o vídeo de hoje não foi dos mais otimistas, mas eu espero que pelo menos vocês tenham gostado da reflexão. Agora, comenta aí embaixo o que você achou, se você concorda com o que eu falei, se você discorda, se você gostou do vídeo e o que você acha que a gente tem que fazer para barrar finalmente essa máquina de fake news que está dominando o Brasil e o mundo todo. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Um abraço.